Bom dia, multiplicadores! Nesse programa nós vamos falar sobre dando vida nova a histórias antigas. E é sobre isso que nós vamos falar sobre antiguidades que se transformam em algo novo e que tudo, dizem que na história aí nada se termina, tudo se transforma. Exato. E eu tô com uma pessoa especialista nisso, o Fábio, né? O multiplicador que tá chegando aí com a gente. O Fábio trabalha com demolição e antiguidades. Isso. Fábio, conta pra nós por que você decidiu trabalhar com demolição e antiguidades, porque não é algo assim muito comum das pessoas trabalharem, né? Exato. Na realidade, essa parte começou quando eu fui fazer uma casa numa chácara e optei usar um material de demolição, a madeira já usada e tal. E fiz essa cabana e ficou muito legal. Posterior a isso, eu trabalhava numa empresa como gerente comercial. Acabei saindo e aquilo já vinha me chamando a atenção. Essa parte de antiguidade, de madeira, de recriar. Até porque eu gosto muito de assistir o programa History, né? Então tem algumas coisas que estão lá. E aí tive a oportunidade, já sabia onde tinha. Fui lá e me ofereci para fazer vendas, né? Que é o que eu sei trabalhar com vendas. Aí até o rapaz na época deu risada, ele era um pouquinho mais gordinho, né? Ele disse: rapaz, tu vai cair de cima da casa, tá muito gordo, não dá. Aí eu disse: não, mas eu não quero desmanchar a casa, eu quero fazer a venda do material que tu tens. Então na época não tinha rede social, não tinha nenhuma uma forma de vender, que hoje são várias ferramentas que tu possui, né? Então ele não tinha nada. O pessoal só tinha a venda da boca a boca que conheciam ele na época. Aí passou mais um período ali, quase um ano, por aí, ele me ofereceu para comprar a empresa porque estava indo embora de Caxias. Aí acabei comprando essa empresa dele e aí comecei a colocar a minha forma de trabalho, né? Então hoje até eu passo para o pessoal que sou contratado não para dar problemas, sim para resolver problemas, né? Então eu não faço uma demolição, eu administro uma obra de demolição. Não deixa de ser uma obra de arte também, né? Também. Porque é o que a nossa essência aqui no Multiplicação de Negócios, tanto que a nossa parceira de mesa é Doces com Cifras. Então até no doce tem arte. Legal. Em breve nós temos parceiros de café e desde a mesa aposta, tudo que a gente faz, a gente gosta de sentir a essência do parceiro, né? Certo. E tu me fala que tu pega aquilo que hoje as pessoas não querem, né? O que está sendo demolido mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. E tu transforma aquilo que seria descartado, é uma obra social, além de ser uma obra de arte, é uma obra social. Exatamente. Em algo rentável para tua família. Tu criou algo rentável para tua família e algo que realmente traz sustentabilidade. Verdade. E deixa mais belo, limpa a cidade. Hoje a gente tem a questão ambiental, né? Então isso é muito importante passar, porque muita gente não pensa que vou demolir a casa. Chega lá, começa a dar marretada, tira uma coisa para cá, uma coisa para lá. E não é bem assim. Hoje tem toda a questão social e ambiental. Tu precisa do alvará para fazer a demolição, tu precisa destinar esse material que você não vai reutilizar para os parceiros ou para as pessoas homologadas a receber isso pelo Ministério Ambiental, né, pela SEMA, que é a reguladora em Caxias. Então tem que fazer todo esse processo. Por exemplo, hoje uma casa de material, a caliça, o tijolo, que tu não aproveita, ela vai para um lugar. O ferro dessa construção vai para um outro lugar. Havendo madeira que não é aproveitado, vai para um outro lugar. Hoje as caldeiras também não podem mais queimar madeira de demolição, enfim, por causa do resíduo de tinta. Jura? Então tudo isso tem um processo, e esse processo hoje tem uma regulamentação, justamente para não haver um descarte incorreto desse material. Então, não é simplesmente assim hoje. Essa parte de pedir autorização para demolição, eu até tinha um certo conhecimento em função do mercado imobiliário. Eu venho do mercado imobiliário, mas a questão do descarte do material é que é a questão. Exatamente. Também. Bom, e nós vamos brindar então. Vamos brindar, lá, né?
Vida nova, histórias antigas. Então, se a pessoa... Gostei do brinde. Eu brindo com café, gente. A gente brinda com café aqui. Café caramelo, tô esperando vocês aí também, viu? Isso aí. Então, esse material, se a pessoa ela deixa lá parado ou deixa no lugar impróprio, ela pode ter multa. Sim. Desde o início do processo. Hoje, se tu for desmanchar uma casa e tu não tiver a liberação da prefeitura ou alvará, tu já está correndo a ter uma multa. Depois que desmanchar, tu tem que fazer a limpeza total desse terreno. Então, todo o processo envolve o descarte correto. Por exemplo, eu que tenho a revenda do material de demolição, eu vou lá, por exemplo, uma casa que eu vou desmanchar, ela tem 5 janelas. Eu aproveitei 3, 2 foi para descarte. Para onde? Para o lugar que é homologado pela SEMA. 3 foi para minha loja. Faço nota de entrada de 3 janelas. E algumas vezes essa fiscalização. Bom, a Miriane, né? Uhum. Miriane, que tu a Miriane desmanchou e eles querem saber onde é que foram as 5 janelas. Então tem que ter essa prestação de contas também. Tem essa prestação de contas. Eu tive um processo que a gente fez a demolição, tinha exatamente 1 ano e 2 meses, e eles pegaram esse processo lá e foram fazer toda a verificação de onde tinha ido o material. E há bastante procura por material de demolição? Sim, bastante procura. E em relação a preços? Agora, eu sou o consumidor final. Certo. Qual que é a diferença do preço do material de demolição para o material novo, por exemplo? Então, depende do material. Por exemplo, tu vai pegar uma porta antiga, dupla, com 3 metros de altura. As portas imponentes. Ela vai ter um preço bem agregado. Tu vai pegar uma porta interna normal, de 80 por 2,10, né? Uhum. Uma porta hoje de 80 por 2,10 no mercado, uma porta bem simplesinha, tu vai pagar em torno de uns R$200. Então tu tem que ver o material, tudo vai do material, mas eu procuro ter, onde eu tenho a base do novo, 70% do valor do material bom, material que pode ser reutilizado. Acima disso, aí vai... Isso se no futuro isso ainda não se transformar ao contrário, né? O que for de demolição ser mais valorizado ainda. Exato. Tem mercados que é mais valorizado. Estou falando do meu mercado aqui, Caxias, Serra, né? Mas tem mercados fora, São Paulo, outros mercados que o preço ele é mais caro que o produto novo. Que ele é usado como adorno à decoração. Exatamente. Então, tanto é que quando a gente faz, por exemplo, uma mesa de madeira de demolição, é uma mesa que ela tem um valor bem agregado. Por quê? Porque tem todo o trabalho, todo o material, é diferente, cria peças exclusivas para o cliente. Passaram algumas arquitetas por aqui, algumas falam, inclusive uma teve na Casa Cor, foi premiada, e ela fala muito sobre as histórias do objeto. Exatamente. Exatamente. Um beijo, Lu Viganó. É a história dos objetos, e quando tu fala assim de demolição, tu consegue ter, por exemplo, contar a história de onde vem. Exatamente. Ou quando a gente compra, porque eu também compro material. Então, a gente consegue dizer de onde vem. Essa é a parte legal. Tanto é que eu coloquei a FJP, Demolição de Antiguidades, dando vida nova a histórias antigas, né? Justamente por isso, porque eu também gosto de levar a história para o cliente. Saber que aquela casa tinha tantos anos, que foi construída pelo avô, que veio, então tem toda uma história que tu agrega para o cliente que está comprando. Então é muito legal. Ele leva uma história para casa, né? E essa história, ela enfeita aquele ambiente. Exatamente. E agora, no que eu posso transformar material de demolição, por exemplo? A gente já sabe mesas, móveis. Certo. Mas coisas inusitadas, assim, que a gente não tenha conhecimento, como não é o nosso universo. Boa pergunta, deixa eu pensar. Enquanto isso eu vou pegando aqui um doce. Eu adoro esse programa, fica à vontade, tá? Porque a gente come esse programa. Enfim, dá para tu pode criar qualquer coisa com o material, né? Então, às vezes o pessoal pede, por exemplo, fazer luminária com madeira e garrafa. Aquelas luminárias para um bar. Então, tu faz uma luminária usando uma viga antiga com as garrafas penduradas.
Então tu aproveitou, além, não só a madeira de demolição, mas aproveitou o material de reciclável, que seria a garrafa. Não foi pro meio ambiente. Nossa, meu afilhado tinha que te conhecer. Porque isso também dá uma aula, né? Sim. De reaproveitamento. E é você que faz, por exemplo, essa luminária e é tua mão de obra ali também? Tu contrata? Como é que funciona, por exemplo? Tu lembra que eu falei da primeira vez, eu sou vendedor. Ah, ele é vendedor, isso aí. Então, hoje, quem trabalha comigo, que cria, eu tenho as ideias, mas quem põe ela em prática é uma pessoa que trabalha comigo, que eu chamo ele de argentino, porque ele é da Argentina, né? Mas é o Alberto, que tem essa parte de fazer a execução do projeto. Tem artesãos contigo. Exatamente. Eles se transformam porque realmente são obras de arte. Como tu falou ali, uma luminária, assim, tu imaginou, tu visualizou. Exatamente. Então, que nem agora, outro dia eu consegui umas polias de serralheria antiga, ou serralherias, enfim, umas polias de madeira. O que eu vou fazer com isso e tal? Estava lá, olhei para ela, um cliente queria uma mesa para fazer uma varandinha gourmet, queria uma mesa para lanche. O que a gente fez? Colocamos a mesa, fizemos o pé, providenciamos um vidro redondo, criamos a mesa. Para colocar, um lado ele pode pôr tampinha de cerveja, outro lado ele pode pôr rolha de vinho. Uau, que então, legal! Vai criando, o cliente ele vem com a demanda, e aí eu tenho a loja ali na BR, né, na 116, e tem o depósito lá em Fazenda Souza. Então muitas vezes o cliente vai até a loja e fala e tal, tipo, tá, entra aqui, vamos lá no depósito e vamos visualizar, tentar te mostrar o que eu tenho, que dá para criar. E o pessoal vai lá, volta feito a negociação, vamos dizer assim. Sim, e a pessoa tem algo totalmente exclusivo. Exatamente. Tá? Tu consegue criar essa parte exclusiva para a pessoa. E a questão do comércio que tu me comentou, da venda do material, né? Eu tenho bastante clientes que estão criando, vamos lá, Airbnb, fazer cabanas, fazer a decoração, colocar a madeira na parte interna, ou até fazer mesmo toda a cabana com madeira de demolição. Então, é um mercado vasto, assim. E, por exemplo, quem tá com essa situação em casa, né, tá no processo de demolição, elas te chamam? Como é que funciona? Isso. Geralmente o pessoal... tá em processo de descarte. Isso, vou desmanchar a casa, né? Uhum. Então eu vou lá, monto um orçamento para eles, explico como é que vai ser feito o serviço, né? E fazendo o fechamento dessa negociação, geralmente em contrato eu peço 30 dias, né? Úteis, né? 30 dias úteis. Mas na prática, geralmente em 15 dias tu consegue fazer todo o serviço. Dependente do tamanho da casa, né? Claro, vou pegar um prédio, daí tem que ser mais tempo. Mas uma casa mediana de 150, essa faixa de metragem, tranquilamente 15 dias dá para fazer o serviço. E é uma situação que a pessoa não se preocupa. Não, mas como eu falei, Uhum. você vai me contratar para resolver um problema, não para ter mais problemas, né? Então eu até estava comentando aqui na entrada ali com... Agora esqueci o nome dele. Com o seu Glacir. Seu Glacia. Eu tive um cliente que ele até me trocou o nome, me chamava de Telmo, né? Então tinha um serviço para fazer no centro, podia trabalhar só final de semana, porque tinha estacionamento de um lado, estacionamento atrás, uma escolinha infantil do outro. Como é que tu trabalha? Risco total, né? Uhum. Aí assinamos o contrato, passou uma semana, ele veio. Tô com um problema. Eu digo, não, o senhor não tá com problema. Pega leve. Ele, não, eu vou ir viajar, eu tenho uma viagem marcada para a Itália, e eu queria fazer essa viagem, só que eu tô preocupado e tal. Eu disse, não, o senhor me contratou para resolver o problema, o senhor vai para sua viagem, quando voltar o serviço vai estar concluído. E deu tudo certo, ele chegou, o serviço estava concluído. Então, por isso que eu digo, é questão de tu saber como fazer o serviço. E a pessoa que saiu, que ele foi viajar em paz. Foi viajar em paz. A única coisa que eu pedi foi, claro, um contato do engenheiro que estava cuidando da obra, na ocasião que não era da minha equipe, né? E deixa ele viajar, deixa ele curtir a viagem sem se preocupar.
E como é que funciona a questão da segurança no teu trabalho, né? Quem trabalha com demolição, porque realmente nem vou contar, uma vez a minha mãe tentou demolir uma churrasqueira, só que a inteligente começou a bater debaixo. Ainda bem que ninguém morreu na casa, porque aí caiu a chaminé. Então tem estratégias, né? Acontece. Como é que funciona a questão da segurança? Tem que cuidar muito, assim, muito. Até porque é um risco iminente de dependendo o estado da casa, dependendo como ela está, não vale a pena tu fazer um trabalho manual. Então, chega com máquina e manda ver a casa, né? Por quê? Tu não pode correr o risco de se machucar, ou machucar uma outra pessoa. Então tem que ter todo esse cuidado. Como é que vai fazer? Então, muitas vezes precisa usar guindaste, muitas vezes precisa usar... eu procuro não usar muita força humana, né? Por quê? Porque é muito provável que dê acidente. Então precisa retirar uma estrutura que tenha viga em cima da casa. Prepara com um guindaste, 6 horas, 10 horas de guindaste, mas tu vai lá, faz o trabalho e ninguém corre risco de se machucar. Então, a segurança sempre em primeiro lugar. A questão da segurança. E a ética na tua área? O que é ético, o que não é ético nessa questão de demolição? Vamos lá, a ética, né? O que... eu acho que a ética do trabalho é realmente tu fazer o trabalho condizente com o que tu te propõe ao cliente. Então, o tempo que tu colocou para ser feito, a utilização de equipamentos, a utilização de pessoas, o destino também desse produto, do que tem que ser destinado certinho para não ter problema, porque a multa não vem para mim, a multa vai para o cliente. Então, tem que ter todo esse cuidado. Então, tem que ter uma ética, tu tem que ser correto no que tu está fazendo. Não adianta dizer para ti, Miriam, que eu vou levar 10 cargas de entulho, chegar lá, colocar 5 onde tem que ser e 5 onde não tem que ser. Então, sim, tu me contratou para isso. Então, se tu me contratou que vai ser 10 cargas, ele vai para o lugar correto. Eu não vou, já coloquei no orçamento, lá tá também o meu lucro, né? Então, tem que ter essa ética. E acontece muito, eu tenho uns concorrentes que a gente sabe, que o pessoal, vai para qualquer lugar. Não pode. Então existe essa diferença de preço também. Então, eu cuido muito disso. O pessoal, pois é, já aconteceu de o concorrente pegar um serviço, lá tirar tudo que é aproveitável dessa obra e abandonar. Jura? Juro. E mais recorrente do que se imagina. Aí tu vai lá, aí tu vê que a pessoa que ficou com aquilo ficou com um problemão. Sim, porque daí deixou pior ainda para ela. Exatamente. E aí é aquela história. Não tem como fazer milagre. Não existe. Tu vai ter que começar o processo todo eles do jeito correto para finalizar. Para finalizar. E é isso que, como tu trouxe para nós aqui, que malandro, vamos dizer assim, malandragem tem em todas as profissões. Sim. Em todas. Mas nessa questão da demolição, se a pessoa for imprudente, ela não destrói, ela não demole só com aquela casa para poder o desmancha, né? Sim. Ela também com a pessoa que a contratou. Exatamente, porque a multa que vem da pessoa. Então, eu quero demolir a casa, não a minha vida. Exatamente, que nem agora eu estava fazendo um orçamento para uma arquiteta e ela disse, vamos deixar a caliça no terreno, né? Esse por lei não pode. Mas tu assume o risco, para mim não tem problema nenhum. Mas tu sabe que não pode deixar. Hoje toda a demolição tem que fazer toda a retirada da caliça. O que é a caliça? É o resto de material tijolo, cimento, toda essa parte é uma caliça. É uma caliça. Então, tu tem que fazer a retirada, tu não pode deixar. E essas, agora tu estava falando antes para nós, por exemplo, essas janelas que não são... Algumas tu consegue tirar e consegue tirar certo. Inteira, né? Itens assim, o que se transformam depois, aquilo que tu não consegue tirar inteira, mas ainda dá para aproveitar. Vamos lá.
dá para fazer bastante coisa. Eu particularmente gosto de fazer muita coisa de móveis, né? Ou decoração. Então, peças de janela dá para fazer janelas decorativas com espelho, janelas decorativas com sendo adega para colocar vinho, janela para fazer um porta-tempero, uma floreira. Tu faz toda essa parte com as janelas, tu pode criar com portas também. Hoje está muito em moda o pessoal colocar uma porta, estilo uma chapeleira na entrada no hall de entrada de um apartamento, com espelhinho, com os ganchinhos, e deixa uma porta ali. Que legal! Então dá para fazer bastante coisa. Então, até móveis. Eu tenho, por exemplo, lá na loja eu fiz estantes para livro com janelas. Fiz um móvel que a gente tem o café. Então tem a parte de baixo, que é a parte para guardar o mantimento. As prateleiras, uma com café, a outra dá para colocar decoração. Dá para fazer muita coisa. Essa oportunidade e essa tua visão de vendedora que leva essa inspiração para criar. Exato. O vendedor, ele vê a necessidade, né, as possibilidades. Isso. E ele cria produtos, né, que atendam aquela demanda. Exato. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é a mesa com uma prancha inteira, né? E colocar os pés com vigas antigas, que é marcada do tempo. Ela fica um peso gigante, né? Não precisa quase uns 3, 4 para movimentar. Mas o final dela, o resultado, a estética é sensacional. Uau! E passa realmente como se tivesse nascido naquele lugar, né? Exatamente, exatamente. Tu cria uma coisa diferente. Até em casa a gente tem uma mesa. Sabe aqueles coxos antigos que as vacas comiam? Que eles fazem da árvore, fazem um valo dentro da... Sim. Pronto, a gente achou um daqueles e fez uma base de uma mesa. Os pés, tudo certinho. E para não perder aquela parte, a gente colocou um vidro. Uau! Aí eu pensava que o vidro era pesado, porque eu deixei lá pro pessoal fazer. Eu quero assim, expliquei, fui embora. Aí chegou lá, tá pronta a mesa. Mas quando a gente foi carregar a parte da mesa mesmo, era pesado, era a outra parte que era de madeira. E o vidro, um vidro grande, era de 90 por 2 metros, se não me engano. Não era tão pesado. E as pessoas veem todo esse teu material pronto, que tu tem, né? Elas veem no teu Instagram lá, tem os vídeos lá, mostrando as tuas criações, porque deve ser... Bastante coisa no Insta. E como é feito, eu não tenho estoque de coisas prontas, né? Então é feito sob encomenda. Então de vez em quando tenta o cliente, mas como é que vai ficar? É como um projeto de um móvel sob medida para tua casa. Tu recebe aquela ideia do designer, do arquiteto, mas o resultado final é no final. Tu não vai saber antes, né? A mesma coisa é o móvel. Eu quero dessa maneira, então escolhe o material junto, tem essa madeira, tem essa outra. Eu quero mais uma madeira mais marcada do tempo, eu quero menos, eu quero uma madeira que, além de ser envelhecida, tu deixa ela num tom marrom, deixa num tom amarelado, deixa num tom avermelhado. Então tudo isso tu decide junto com o cliente. Mas o resultado final é no final. E como o teu produto ele é único, todo o Brasil pode comprar contigo também? Como é que, né, é possível essa questão de transporte? Sim. Hoje não tenho que não seja possível, né? Existe, por exemplo, tem uma negociação que eu fiz com o pessoal da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Estavam montando uma... Como é que se fala agora? Me deu um branco. Salão de festas, eu vou falar, mas não era um outro nome lá. E ele queria, como ele era aqui do Sul, queria fazer uma réplica de uma cantina. Mandei 19 pipas para ele. Grandes, pequenas, tamanhos variados. Caraca, que legal! Então a gente organizou, mandei fotos das pipas, os vídeos, tudo certinho. Ele gostou, fechou a negociação, fechamos o frete, a gente foi até... ele tinha uma equipe ali na região de Soledade, levamos para lá e de lá ele levou para Bahia. Uau! Então tudo é possível, não tem o que a gente não consiga fazer. Claro, existe um custo para isso, né? Mas tudo é possível.
Mandar lá para Manaus dá para mandar lá para o Nordeste dá para mandar. Isso aí não tem problema. E então, para quem quiser te encontrar, qual que é o teu Instagram? É @FJP Demolições e Antiguidades. E agora outra pergunta, por que o nome FJP? Vamos lá. Antes de nós terminar, que não dá vontade de terminar, mas já estamos quase chegando no final, já tá terminando. Não acredito. Vamos Foi passar muito rápido. Vamos passar rápido. Quero mais um tempinho. Vamos lá. FJP, Fábio Júnior dos Passos é o meu nome. Fábio Júnior dos Passos. Isso. É uma empresa que leva o teu nome. Exatamente. Então, no início eu tinha, lá na época de adolescente, um pouco antes, que o pessoal faz o bullying, né? O famoso bullying, nessa época não era bullying, né? Ficava tirando onda com a gente, que era Fábio Júnior, cantor e tal. E depois de um tempo, quando eu fui para a área comercial, realmente, eu vi que o meu nome era um marketing. Fábio Júnior, tu não vai esquecer, né? Pode confundir com o Roberto Carlos, às vezes, mas não vai. É Fábio Júnior. E comecei a gostar disso, então, sempre, desde as empresas que eu trabalhava, chegava, como é que é teu nome? Fábio Júnior. Fábio Júnior. Pronto, ninguém mais esquecia do Fábio Júnior, né? E aí ficou Fábio Júnior. Ficou Fábio Júnior. Aí, Fábio Júnior. Fábio Júnior Demolições. Exatamente. Olha só. Só não pede pra cantar e nem jogar bola, que o desastre é grande. Então esse foi o nosso programa aqui, que nós trouxemos aí um pouco de instrução para vocês que pensam ou que em algum momento a pessoa vai passar por isso na vida, né? Vai, com em certeza. algum momento na vida, ou vai passar, ou conhece alguém que vai passar precisar. por esse processo de transformação, Exatamente. de dar vida nova a uma história antiga. E foi uma honra ter você aqui no Café com Multiplicação de Eu que Negócios. agradeço pelo convite. Desafiador, né? Porque é a primeira vez, mas com certeza vai ter outras A oportunidades. gente fica honrada, tá? Eu fico honrado com você aqui no Multiplicação. E vejo vocês também aí, né? No teu Instagram, FJP. Isso. FJP. Demolições e Antiguidades. Demolições e Antiguidades. E vejo vocês então no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.